Aula de narrativa. Vamos agora a uma aula de narrativa. Conforme eu disse que daria uma aula de narrativa para vocês, fiz uma enquete no Instagram perguntando se queriam aula de composição ou de narrativa, e a escolhida foi narrativa. Então vamos lá. Nessa aula eu vou usar como exemplo essas duas páginas aqui, ó. Essa página aqui do projeto Ruthless e essa outra página aqui do projeto Eternos. Então vamos lá. Essa página aqui é uma das minhas páginas favoritas que eu já fiz, né? Nesses 10 anos aí que eu trabalho como desenhista de histórias em quadrinho. Por quê? Porque nessa página aqui eu consegui transmitir da forma que eu realmente queria, tudo que eu queria transmitir ao observador, ao leitor. Então vamos lá. É uma página de 5 quadros. 1, 2, 3, 4. 5 quadros, né? Esse aqui é o quadro 1. E esse aqui é o quadro 1. Esse aqui é o quadro 1. No quadro 1, esse personagem aqui, o Bubak, que é o vilão, ele dá as costas a Ruth, né? Então o que acontece? Aqui ele dá as costas para ela, despreza ela e vem andando na nossa direção. O quadro 1 pede isso, né? Bubak dá as costas para Ruth sem ligar para ela. Então, o que acontece? Eu coloquei a câmera um pouco abaixo. Se você for reparar, a linha do horizonte está aqui no joelho. A linha do horizonte está aqui no joelho. E ele tem uma visão de cima, né? O que dá uma imponência a ele. É assim que eu queria que ele caminhasse. Imponente. E se você for reparar uma coisa aqui, ó. Olha o tamanho dessa página. Olha a área que ele ocupa na página. Por quê? Porque eu realmente queria ele grande. E uma outra questão também. Olha o tamanho do quadro 1. Então, olha o tamanho que ele ocupa na página. Então, ele ocupa a página 1, passa pela 2, passa pelo quadro 3 e também chega até aqui o quadro 4, ó. Por quê? Porque eu queria ele grande e poderoso. Então essa era a minha intenção. Ao passo que a Ruth está aqui atrás, pequenininha, ó. Mais uma vez, olha o tamanho do quadro e olha o tamanho que ela ocupa na página, no quadro. Então, ela está lá atrás, desprezível, né? E aqui ela fala alguma coisa. Nisso que ela fala alguma coisa, o quadro 2 mostra que esse cidadão ficou chocado com o que ela disse. Então, de todas as formas que eu poderia mostrar ele chocado, aqui eu optei foi desenhar a mão dele assim, ó. Então, olha só, que aqui ele está com as mãos fechadas, as mãos estão próximas aqui ao rosto dela, próximo ao rosto dela, que a gente olha, quando a gente olha ela, a gente enxerga as mãos dele, e ela fala alguma coisa, e aqui ele se desarma, ele abre as mãos, ele entra em choque. Ele entra em choque. E ele arma em choque e... Aqui é o texto, aqui ele andando, desprezando ela, fala. Entra em choque e senta. Nisso que ele senta, olha essa composição aqui, ó. Eu fiz os quadros vazados aqui, para que nada ficasse muito fechado, para que ficasse bem aberto mesmo a fluência do olhar do observador. Então aqui, ó, aqui ao passo que nesse primeiro quadro ele está reto, poderoso, aqui ele está tombado. Ele senta na cadeira. E ao passo que aqui ele ocupa todo uma área muito maior do que o quadro que lhe pertence. Perdão. Aqui ele tem todo o quadro dele e ele ocupa uma área pequena
para dar a ideia de que ele está pequeno, de que ele está perdido. Então aqui eu desenhei alguns equipamentos tecnológicos, alguns servidores de computador e deixei a cadeira dele solitária no espaço para que ele caído desse uma ideia de perdido. Ó. Então, vai observando que a forma que eu componho o quadro, essa forma aqui é uma forma, essa forma aqui é outra forma, totalmente o inverso, causa a intenção de empoderar um personagem. Aqui uma intenção de empoderar um personagem e aqui uma intenção de diminuir um personagem, o mesmo personagem, inclusive. Então, chegamos aqui ao terceiro quadro. Então, aqui chegamos ao terceiro quadro. No terceiro quadro, outra coisa que você tem que observar é o seguinte, que os quadros não estão demarcados. Isso é para que haja liberdade mesmo no olhar do leitor, certo? É para que o leitor não pule de quadro em quadro, mas é para que o leitor esteja em toda a página, tá? Esse é o objetivo de não haver limitações aqui desses quadros, viu? Então, vamos lá. Você percebe o seguinte, que no quadro 1, ela está bem pequena aqui e ela está lá atrás dele, certo? Enquanto que nesse quadro está escuro aqui e ela vem saltando. Ou seja, o que ela disse aqui agora há pouco, que desarmou ele, começa a empoderar ela começa a sair. Então, aqui está o quadro 4, ela saindo. Então, ela está irreconhecível, né? Essa é a página 2 do projeto. Então, quando na página 1 ela aparece bem pouco, aparece de costa, para só um close nela. E aqui eu fiz ela saindo das sombras, né? Então, e eu fiz eu demarquei pouco o rosto dela. Por que eu demarquei pouco o rosto dela? Para que ela pareça perdida, sabe? Então eu podia ter sombreado mais. Se eu sombreasse mais, ela ia ficar mais sombria, propriamente dito, mais assustadora. Mas eu deixei sem demarcação o rosto dela para que ficasse vazio mesmo. Eu só coloquei sombra aqui numa bochecha para que o olhar dela ficasse ainda mais vazio. Você pode reparar que ela está com o olho roxo, está batido aqui. E isso remete a quê? A esse último quadro aqui. Que nesse quadro, se você reparar aqui, ó, aqui está o ombro dela e ele meio que inclina a cabeça sobre o ombro dela. Então, aqui tá tudo negro aqui, ó, negro aqui, negro aqui, negro. A única coisa que está de fato desenhado é a máscara dele, né? A máscara dele é a única coisa, o resto está tudo escuro. Por quê? Porque eu queria realmente que ele fosse vazio. Eu queria que ele fosse vazio atrás da máscara. Então, se você for reparar, o olho dele é um olho tristônio, um olho de decepção, como se ele estivesse se compadecendo dela. E porque o que ela disse foi tão absurdo que ela disse, que ele ficou chocado e ele não acreditou no que ela disse. E isso desarmou ele. E aqui ela começa a se manifestar, a vilã que ela vem a ser, e ele ainda tomba compadecido por essa pessoa que ela está se tornando. Uma outra coisa. Aqui, branco, é um vazio, ó. Aqui é um vazio. Por que um vazio? Porque eu quero que você sinta falta de algo aqui. Então, se você reparar que se eu tivesse escurecido aqui, ó, se eu tivesse escurecido aqui e aqui, isso aqui ficaria conclusivo, acabou aqui. Mas se você reparar, o tiro, ó, o tiro e fica branco, você fica sentindo vazio, vontade de saber o que acontece mais à frente, né? Se eu deixasse isso aqui tudo preto,
seria um encerramento aqui. Mas o branco foi intencional para que você sentisse falta de algo nessa direção, tá? Então, para que você sentisse falta de algo aqui. Então essa página é uma das minhas páginas favoritas. Uma página que eu mais consegui contar tudo o que está acontecendo e causar as sensações ao observador que eu queria causar. Então, eu vou discorrer agora um pouco sobre essa página aqui. E vamos concluir aqui logo essa narrativa. Peraí, ó. Aí a página, aí o que acontece? Como essa é a página 2, essa é a página 2 aqui, ó, tá? Essa é a página 2. Então, e aqui tem um vazio. Só um minutinho. E aqui temos um vazio. Aqui temos um vazio. Você vai ficar esperando algo acontecer aqui, né? E a página, essa é a página 2. A página 3, 4, 5, 6, 7 e 8 é um flashback. É um flashback. Então aqui a gente tem um vazio no olhar dele e vamos ao passado para um flashback. É isso que acontece. Então chegamos aqui à página 9. Não, perdão, é a página 3, 4, 5, 6, que são flashback, tá? E aqui é a página 7, que é a página 7. Na página 7 ele se recompõe, depois de lembrar tudo o que aconteceu, se levanta da cadeira e vai dar um ensinamento para ela, ó, certo? Então é isso que o roteiro pede, tá? E aqui eu coloquei um escuro, né, com uma janelinha de sótão para dar a ideia que ainda estão numa garagem. Inclusive eu coloquei uma caixinha aqui, ó, de cenário só sugerindo que é uma garagem, que tem um bagunço. E eu coloquei uma luz aqui sobre ela, né, que dá para ver a sombra dela aqui atrás, e uma luz sobre ele, que embora não tenha nenhuma fonte de luz aqui, isso é para dar aquela ideia de revelação, aquela ideia de iluminação, de algo que vai ser manifestado, que era desconhecido até então. E seguimos todo o projeto, mas especificamente essa página aqui é uma das páginas que eu mais gosto, porque foi a página que eu mais entendi o que eu queria transmitir de sentimentos pro observador, e foi a página que eu melhor consegui executar essas questões. Claro, cada um desses quadros aqui poderia ser feito melhor, e poderia ser um pouco maior uma coisa, um pouco menor outra, mais afastado, menos, mas isso seria conforme a personalidade de cada desenhista, e essa foi a página que eu cheguei mais próximo de alcançar tudo que eu queria mostrar narrativamente. Então, essa é a aula. Agora eu vou discorrer um pouco sobre essa página aqui, ó. Essa página aqui também é uma das minhas favoritas. Ela tem mais coisas para se discorrer, explicar sobre ela, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, para que esse não fique muito longo. Então até o próximo vídeo.